Boa noite. Durante o período de recesso parlamentar, a TV Câmara vai reapresentar reportagens que marcaram o ano de 2017. Hoje, a gente lembra a convocação de sessões extraordinárias no mês de janeiro. Numa delas, houve a votação dos vetos ao orçamento. 72 emendas à LOA foram rejeitadas pelo Poder Executivo. Mas uma articulação entre as bancadas e o governo permitiu que 9 propostas fossem salvas. Reveja também como foi a análise do projeto de lei que concedeu incentivos à BS Bills. Eu acho que venceu a maioria, mas fica gravado nos anais do Poder Legislativo a responsabilidade que a Câmara hoje tem de dar um imóvel como garantido para uma empresa fazer um empréstimo bancário. Vamos resgatar ainda a decisão do Legislativo de não indicar representantes para os conselhos municipais. É uma tendência que está pegando no país e nós estamos aí nesse ano de 2017 com a mesa diretora tomando essa decisão também para preservar as ações do Legislativo, preservar as ações de todos os 21 vereadores. Agora, no canal da comunidade. No ano passado, os vereadores discutiram e votaram o orçamento de 2017 com estimativa de 649 milhões de reais. Durante o processo, o prefeito Luciano Azevedo rejeitou 72 emendas, mas estes vetos só chegaram à Câmara Municipal no início da nova legislatura. Em função disso, foram convocadas sessões extraordinárias. Na primeira delas, em 4 de janeiro, a decisão do Poder Executivo foi avaliada pelo plenário. 72 emendas à LOA foram rejeitadas pelo Poder Executivo. Mas uma articulação entre as bancadas e o governo permitiu que 9 propostas fossem salvas, como explica o líder do governo, vereador Alex Necker. Na verdade, a gente precisa primeiro entender um contexto que a gente vive, um contexto que as cidades vão enfrentar uma dificuldade econômica e financeira muito grande, vem enfrentando desde o ano passado e nesse próximo ano isso deve se manter. Então, em vista disso, o veto da administração pública às emendas impositivas se deu por essa razão, pela dificuldade de garantir esses investimentos no curto prazo de um ano. Então nós abrimos um diálogo com o Executivo Municipal procurando, no conjunto das emendas que foram apresentadas, garantir a execução de algumas, que são vinculadas à área da segurança pública, à área da saúde, com emendas para o Hospital Beneficente César Santos, bem como também a área de lazer, do esporte e do lazer. Então, que são emendas que são dos vereadores que foram apresentadas no ano passado e que nós hoje apresentaremos o destaque nelas para que nós possamos derrubar o veto e fazer elas se tornarem execuíveis durante esse ano. O grupo de oposição, mesmo sendo minoria na casa, tentou convencer os colegas a derrubarem todos os vetos. Sem sucesso, o vereador Rufa questionou a decisão do Executivo em 7 das emendas impositivas apresentadas por ele. Vai ser muito difícil esse ano a gente acontecer as coisas aqui na Câmara, porque a descrição do prefeito fez a fala dele pelo veto das emendas, foi muito descarado, porque as minhas estavam tudo com orçamento, eu fui nas diretoras, tudo com ofício das escolas. Eu acho que não é justo aí, porque então não quer dizer que não vai fazer nada para os colégios, vai deixar tudo bem abandonado. Eu acho que está na hora das pessoas ver que não é assim que funciona. Se está as emendas, vai ter que fazer. Já o pedetista Márcio Patucci se disse surpreso com o grande número de vetos. Afinal, segundo ele, em 2016, as emendas dos vereadores foram construídas em conjunto com o Executivo. Nós chamamos e convidamos a Procuradoria do município o ano passado, onde por 3 oportunidades fizemos reuniões. O próprio projeto de lei foi alterado pelo Poder Executivo, garantindo uma dotação orçamentária exclusiva para as emendas impositivas, num percentual de 1,2% do orçamento, e que nós teríamos, com essa medida do próprio Poder Executivo, uma segurança de que elas seriam executadas. Obviamente que tivemos a grande surpresa do veto na sua totalidade, o que eu entendo não ser algo normal nessas relações republicanas que nós temos entre os poderes, porque só alteramos porque houve
primeiramente, então, essa disposição do Poder Executivo em garantir um percentual mínimo para a execução das emendas impositivas. Os vereadores da situação acataram o veto do Poder Executivo a 63 emendas. Não é porque o Executivo Municipal vetou que elas não poderão acontecer durante o período. Foi exercida uma ação de segurança. Ainda pela figura da emenda impositiva ser uma figura muito nova ainda nos orçamentos, não se tem claro os efeitos de um não cumprimento de uma emenda dessa. E como eu já disse no início, no momento de crise, onde tu não tem a garantia de recursos para efetivamente fazer novos investimentos, nós estamos um município com muitas obras em andamento ainda, que deverão ser entregues agora durante o ano. A prioridade nesse primeiro momento é garantir a conclusão dessas obras e também aquelas que já estavam planejadas há mais tempo. Esse conjunto de ideias deverá esperar pelo menos mais um pouco, mas os vereadores novos, agora que entram, os vereadores dessa legislatura poderão, ao final desse ano, fazer emendas novamente, repeti-las ou apresentar novidades para o orçamento de 2018. Na mesma reunião extraordinária, os parlamentares discutiram e votaram 7 projetos de lei, que na maioria contemplavam a organização da estrutura administrativa. O vereador Alex Necker, líder do governo, esclareceu o conteúdo das principais matérias. Criação do gabinete do vice-prefeito. O que aconteceu na administração passada, com a eleição do então vice-prefeito Juliano como deputado estadual, um conjunto das estruturas que estavam vinculadas ao gabinete do vice-prefeito foram extintas. Agora, com a nova configuração deste governo, tendo o vice-prefeito eleito, o ex-vereador desta casa, João Pedro, está se restabelecendo essa estrutura e, ao mesmo tempo, está se desvinculando um conjunto de coordenadorias que estavam vinculadas ao gabinete do prefeito, repassando essas atribuições e esse vínculo ao gabinete do vice-prefeito. Dá uma aumentada nas suas atribuições. Ele terá na sua orientação, na sua organização, várias coordenadorias que debatem temas bastante importantes da nossa comunidade, a coordenadoria da juventude, a coordenadoria da mulher, a coordenadoria do idoso, a coordenadoria da igualdade racial. Então nós teremos ali um conjunto de ações que serão capitaneadas pelo vice-prefeito. Isso demonstra não só a importância que se dá para esses movimentos como um todo, mas também a confiança no vice-prefeito que vai estar à frente de tudo isso. Cargos em comissão, extinção de vagas e jornada de trabalho de 35 horas semanais sem o pagamento de gratificação por serviços extraordinários. É uma opção que o prefeito Luciano está fazendo. Ele já, no mandato passado, já extinguiu 22 cargos de comissão, agora vai extinguir mais um número considerável. É uma visão de gestão e também uma aposta e uma resposta à sociedade no momento que os municípios vivem uma crise. Passo Fundo, ele, em que pese nós estarmos num momento bom, com uma boa gestão, tem nos dado as respostas que a população espera, é preciso estar atento ao futuro. Os economistas dizem que o ano de 2017 não será um ano de recuperação econômica. Então, é uma medida importante, resultará em uma economia aproximada de 1.200.000 nos 4 anos de mandato. Então a gente acha bastante importante essa iniciativa do governo municipal. Regulamentar a jornada, eu acredito que até inclusive ela já era regulamentada, mas em razão da colocação do turno único, acabou que se adequou todos no turno único. Agora se estabelece uma nova dinâmica. Acho importante, ela demonstra que as pessoas que estarão vinculadas a essas funções terão que se dedicar ainda mais a cada função que exercer na administração pública. O Jornal da Câmara faz agora um intervalo, mas voltamos em seguida com outros fatos que marcaram 2017. Reveja no arquivo de notícias os fatos que marcaram a última semana. O que foi destaque nas sessões plenárias da Câmara de Vereadores. A opinião dos parlamentares da 17ª Legislatura sobre os temas do momento. Os projetos de lei em análise e votação. O trabalho e visita das comissões permanentes e especiais. A cobertura da TV Câmara nos principais eventos de Passo Fundo. E ainda,
as ações do Poder Executivo e da nossa comunidade. Assista ao Arquivo de Notícias aos sábados e domingos, sempre às 8 horas da noite. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Contribuintes que quiserem antecipar o pagamento do IPTU e aproveitar o desconto máximo devem quitar a parcela única 1 até o dia 2 de janeiro. A redução pode chegar aos 20%. A segunda oportunidade de pagamento em cota única com o desconto tem vencimento no dia 15 de fevereiro. Ou o contribuinte pode optar por pagar o imposto em até 8 parcelas, com o primeiro vencimento programado para 15 de março. Os carnês estão sendo entregues pelos Correios ou podem ser impressos no site da Prefeitura. Informações pelo telefone 3311-4222. Em janeiro, no dia 17, a Câmara de Vereadores promoveu mais uma sessão extraordinária. Na oportunidade, foi aprovado o texto do Executivo que altera a Lei Municipal sobre incentivos concedidos a BS-Bios. Mas antes da ordem do dia, houve um intenso debate na Casa do Povo. Reveja. A mudança feita pelo Executivo permite que a área cedida pelo município à empresa sirva como garantia de empréstimos. No período extraordinário, o texto recebeu 2 emendas, 2 pedidos de vistas e 2 pedidos de informações. O projeto original foi aprovado com 4 votos contrários. Um deles do vereador Luiz Miguel Chais, que teve sua emenda arquivada. Dizia que era para a empresa manter e ampliar o número de funcionários, mantendo os funcionários que estão e ampliar durante esse período, e a emenda foi rechaçada. Então, eu acho que venceu a maioria, mas fica gravado nos anais do Poder Legislativo a responsabilidade que a Câmara hoje tem de dar um imóvel como garantia para uma empresa fazer um empréstimo bancário. Por que o grande questionamento? Por que os empresários, que são grandes empresários, não dão os seus próprios bens para dar como garantia e precisam de um bem público? Na plateia, algumas pessoas manifestaram apoio à BS-Bios. O presidente do Gaúcho falou que a empresa é uma das grandes incentivadoras do clube e do esporte local. Todo o valor que a BS-Bios tenha patrocinado a gente nesses 3 anos, todo ele foi investido no conserto do ginásio Teixeirinha. Tá? 90% desse valor foi para consertar o ginásio Teixeirinha e 10% para a arena. Só a base de estrutura. Não investimos R$1 no time de futebol. Todo esse valor que a BS-Bios tem disponibilizado para a gente tem investido lá. Dos 18 vereadores da situação, 2 votaram contra o projeto de lei. O vereador Roberto Tozon, do PSD, alegou pouco tempo para estudar os detalhes da transação financeira que será realizada pela BS-Bios. Sempre luto muito pela iniciativa privada, mas com responsabilidade, né? Achei que faltavam informações no processo, pedi essas informações, recebemos pouco antes da sessão e, na minha opinião, com todo respeito à empresa, foram acostados os documentos menos relevantes para que a gente possa tomar uma decisão técnica, não uma decisão política. O passivo da empresa, o endividamento não foi apresentado, o que é a operação pretendida não foi apresentada de maneira formal. Foi conversado com representantes da empresa, tudo mais, mas nós precisamos de uma formalidade, né? É uma coisa séria, não é uma coisa que a gente possa conversar tomando um cafezinho. Também da base governista, o vereador Matheus Vespe, do PSDB, disse não à proposta do Executivo. O parlamentar listou uma série de dúvidas envolvendo o projeto de lei. Faltavam, inclusive, informações capazes de afirmar se a empresa teria ou não condições de pagar
a dívida que pressupõe assumir. Eu acho que isso é o básico. Afinal, se nós fôssemos ao banco, a primeira coisa que o banco perguntaria para nos fornecer um benefício privado em questão de recursos seria se nós teríamos condições de arcar com essa dívida. Então, por exemplo, faltavam essas informações, faltavam informações que inclusive foram solicitadas no pedido de informações encaminhado à empresa, informações sobre o balanço da empresa que demonstraria se a empresa é estável ou não. Alguns vereadores eu sei que afirmaram que a empresa é estável, que a empresa está bem economicamente, mas pelas informações que nós fomos buscar nos documentos que são públicos, no Diário Oficial da Indústria e do Comércio, não é isso que se constata. Se constatam inúmeros anos de prejuízos, né? Inclusive um passivo aí de mais de 700 milhões de reais. O vereador Alex Necker, líder do governo, fez questão de falar sobre a importância da aprovação do texto. Nós votamos um projeto que é importante para a cidade de Passo Fundo, que atende uma necessidade momentânea de uma empresa que representa muito para a arrecadação do município de Passo Fundo, que mudou a matriz econômica da nossa cidade e que, no nosso entender, desta forma ganha um aporte de confiança da cidade de Passo Fundo para que possa seguir desempenhando essa função importante na cidade. E se no futuro nós tivermos outras situações como essa, de empresas que precisem também contar com esse tipo de apoio por parte do Poder Executivo, nós estaremos à disposição para discutir, porque eu acho que é isso que o Parlamento precisa fazer. Situações novas, momentos novos, discussões novas e posições novas. O grupo de situação não viu problema na divergência de ideias entre os integrantes. O que ocorreu é tão somente um pedido encaminhado por uma empresa privada, que tem toda a legitimidade de encaminhar, como qualquer outra empresa, tal pedido, que foi repassado pela até autonomia que o Poder Executivo concede à Câmara de Vereadores, para o Parlamento aprovar ou não esse pedido. Então, na verdade, é uma solicitação. Se o patrimônio público será concedido por parte daqueles que são os zeladores deste patrimônio, os vereadores, a uma empresa privada. Então, é um assunto, na verdade, que ele está acima da discussão situação ou oposição. É tão somente uma posição dos vereadores com relação ao patrimônio público. Também no início deste ano, em entrevista coletiva, o Legislativo anunciou a decisão da mesa diretora de não ocupar cadeiras nos conselhos municipais. Os grupos estavam solicitando a indicação de representantes para as vagas, mas a Procuradoria entendeu que a função não deve ser exercida por vereadores. O presidente Patrick Cavalcante explicou que os conselhos são órgãos de assessoramento que têm por finalidade auxiliar os setores da administração. Com base na separação dos poderes, a Procuradoria alertou que é impossível o exercício simultâneo das funções de parlamentar e de conselheiro. A independência dos poderes é o primeiro ponto que nós discutimos, né? Nós somos poderes que temos que trabalhar em harmonia com o Executivo e o Legislativo, mas sempre lembrando que a função do vereador é fazer leis e fiscalizar também as ações do Executivo. No momento que um vereador faz parte de um conselho municipal, ele está sendo subordinado às ações do Executivo, do prefeito. Nós estamos opinando, deliberando para algumas ações que o Executivo vai fazer. Posteriormente ou futuramente, se nós houver algum problema de cunho que tem que ser discutido via judicial, o vereador depois ele pode responder uma ação criminal ou civil, né, podendo até ter uma improbidade administrativa em função de uma deliberação, um encaminhamento que ele possa ter ou feito junto à participação desses conselhos. Mas o presidente salienta que os legisladores poderão acompanhar as reuniões municipais como convidados e continuar integrando conselhos do Estado e entidades privadas. Existem em Passo Fundo 34 conselhos municipais. Destes, somente 5 conselhos são municipais que têm a indicação do vereador. Quer dizer, que em outros 29 conselhos, os vereadores continuam trabalhando, atuando de forma de auxiliar esses conselhos, trazendo os conselhos para dentro da Câmara, debatendo com os conselhos, conversando com os conselhos, mas não de uma forma de indicação. Então, nesses outros conselhos, a gente vai continuar fazendo isso, nós vamos continuar participando, nós vamos continuar ajudando, porque nós temos várias formas de ajudar o Executivo a tomar as decisões, que é através de uma indicação, que é através do pedido de providência, de um projeto de lei ou de um pedido de informação. Esses são os mecanismos que nós temos de interagir com o Executivo regimentalmente. Agora, não deliberando ações, sendo, né, subalterno, subordinado às ações do Executivo e pela independência dos poderes. O vereador Patrick Cavalcante também explicou que a posição adotada por Passo Fundo é a mesma de outras câmaras municipais.
fizemos um estudo e essa decisão foi tomada após a solicitação de um parecer da Procuradoria. O Tribunal de Contas da Paraíba e de Santa Catarina já veda, então, a participação de vereadores nos conselhos municipais. É uma tendência que está pegando no país e nós estamos aí, nesse ano de 2017, com a mesa diretora tomando essa decisão também para preservar as ações do Legislativo, preservar as ações de todos os 21 vereadores. E o Jornal da Câmara desta noite termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.